Programa Fazendo Esperança. As histórias da recuperação de jovens através do trabalho, da convivência e da espiritualidade. Olá! A Fazenda da Esperança, na sua função missionária, chegou até a Argentina, na província de Córdoba. Situada a 7 quilômetros da cidade de De Anfunes, é uma vila com 32 casas e toda a estrutura onde funcionava uma pedreira construída há 100 anos e que foi abandonada há mais de 30 anos. A semente lançada pelos jovens missionários provocou a união entre a Igreja Católica local, comunidade e poder público, que concretizou a meta desta missão. Fazenda da Esperança, Las Canteiras. Isso nasceu desde a Assembleia na Alemanha. Logo que Frei Nelson falaram dessa fazenda na Argentina, e por sermos próximos, ser do Rio Grande do sul do Brasil, sentimos logo algo que tinha muito a ver conosco. Portanto, logo fizemos o possível de nos mobilizarmos e aos poucos vim uma primeira viagem para conhecer o local, as pessoas, depois uma segunda viagem para já começar alguns trabalhos, alguns meninos ficando aqui e agora quase já terminando a missão. Na experiência que nós vimos agora dos praticamente 15 jovens que foram para a Argentina, quanta alegria, quanto entusiasmo a gente viu nascer nessa aventura que eles fizeram de cruzar as fronteiras lá do Rio Grande do Sul para entrar na Argentina e, esperando nada, puderam receber tanto amor de todo esse povo lá da Argentina que nos acolheu. A fazenda é um pequeno semente, poucas pessoas se querem bem e já se abrem para os outros e começam a envolver todo mundo. Mais que se envolvem, melhor é. A cidade vai ganhar, a diocese vai ganhar, se começam outros grupos a participar, a amar, isso tudo faz a fazenda. Quando saímos de Casca, pensamos juntos qual vai ser a nossa palavra de vida, nosso lema, e nós resolvemos escolher aquela palavra de vida do mês de janeiro, que dizia que viver o amor entre nós, né? E impressionante como foi realmente durante esse tempo todo, quantos se seguraram, quantos fizeram esse esforço para que entre nós pudesse, sem dúvida, esse amor permanecer e crescer. Quando cheguei aqui estava feio, nós trabalhamos bastante. Eu até hoje estou trabalhando, eu estou dando a vida para a fazenda e ainda quero dar mais que eu puder para a fazenda. Fomos chamados por Deus para construir aqui algo que talvez nem estamos entendendo o que está acontecendo. Nós fomos chamados para fazer história aqui, mas história de Deus significa fazer algo que não passa. Aquí en Argentina, ¿no? Como en todo el mundo, los valores de los jóvenes se están perdiendo poco a poco, ¿no? Por el desinterés de los mayores, por el desinterés de aquellos que tienen la posibilidad de hacer algo por los jóvenes. Entonces, que se abra una fazenda en Argentina y en especial el regalo de Dios aquí en Anfunes es de suma importancia, ¿no? Y creo que es una gracia enorme que la bendición de María, de Cristo, ¿no? Para entregarnos este regalo. Agora, se cada está aqui, está disposto a dar sua vida, Deus também dá sua, o que acontece? A comunhão deste Deus com a comunhão de cada junto, faz que todos nós tornamos outro Jesus. A gente coloca realmente Jesus em meio para fazer esse trabalho, né? Até mesmo na minha recuperação, né? No início nas pedrinhas, né? Com o trabalho, eu fiquei na Casa Santo Afonso, que é uma casa que trabalha com foice, limpando estradas, né? Realmente uma casa que tem um trabalho muito pesado, mas foi bom para mim, que eu aprendi muito. Então, quando eu vim para cá, eu já estava preparado. Eu já tinha passado um ano na fazenda, porque a gente sabe que está fazendo um trabalho, não é para mim, não é para Nelson, não é para Ferrans, é um trabalho para salvar vidas, né? Bueno, para mí está siendo una alegría muy grande, porque yo estoy participando de una historia
que se escribe con la letra de Dios, ¿sí? Que es eterna. Y estoy muy feliz porque yo vi este lugar abandonado, dejado, sucio, y ahora está cambiando, está viviendo. Você sabe que uma das coisas que mais toca numa experiência de missão, como essa que nós vivemos agora na Argentina, pode até parecer assim estranho, mas é de fato aquela experiência que mais mexe. Você sai do Brasil, paga sua passagem, deixa sua família e chega no outro país e se coloca à disposição de trabalhar até para catar lixo. Hoje nós limpamos a rua, 10 km de estrada da entrada da cidade para a fazenda. Aqui limpamos tudo, juntamos tudo lixo. Deu um caminhão caçamba cheio de lixo. Enchemos. Para você, como foi essa experiência? Foi muito boa. Primeira vez no Brasil, nunca fiz na Argentina. Nunca fui acostumado a trabalhar assim pesado, mas é uma forma de me encontrar com Deus. É no trabalho, né? Eu ofereço muito a Deus meus trabalhos e, por incrível que pareça, eu nunca peguei um trabalho leve na fazenda. A expectativa de vir aqui era muito grande, né? A gente via falar assim que era uma cidade já, muitas casas construídas, né? Então a gente fazia aquela imagem, né? Praticamente não ia ter muito trabalho na nossa visão, mas quando chegamos aqui, vimos as lacanteiras praticamente em ruínas, assim, algumas casas deterioradas, foi um impacto, né? na minha frente, né? Mas a felicidade de você ver a construção, participar dessa construção, assim, de cada casa, de cada lugar assim está sendo reformado, de cada plantinha, de cada tijolo sobre tijolo aqui, está sendo muito gostoso, muito valioso. Nós chegamos aqui e colocamos um ritmo forte de trabalho físico, né? Cortar galho, coletar terra, pá, enxada, picão, tudo coisas que de chegar no final do dia tu sentir que os braços estão bem cansados. Então essa experiência de buscar uma força a mais e além, né, ver que dá para fazer mais do que a gente pensa, né, e cair na cama com a obra concluída, assim, dentro de ti, sabendo, Senhor, que eu dei tudo, até o físico, né, cansado, toda. Uma experiência assim total, né? Aqui a gente entende como que o coração do homem é feito realmente para se doar, para amar, né? Porque quando eles falavam, eu me lembro de um dos jovens que veio lá do Rio Grande do Sul, dizendo, eu vim lá do Brasil para chegar aqui, junto com as crianças que nos ajudaram a catar esse lixo que estava aqui na rua, deu um testemunho mesmo concreto de que não é importante aquilo que eu faço, não é importante o que eu faço, é importante o como eu faço uma experiência. O importante é o como que eu realizo aquela experiência. E a motivação que está por trás do coração de todos é aquela que vocês estão observando agora nesse programa, da palavra que desde de manhã a gente escolhe para poder viver e faz confirmar mesmo no coração de que eu me realizo porque eu posso me doar, eu me realizo porque eu posso fazer para Deus, para Jesus, para todas as pessoas que eu me encontro, aquilo que Ele me pede no momento presente da minha vida. Lo que más queda en mi corazón es la experiencia de poder vivir aquí dentro, el amor fraterno con las personas, poner en práctica todo aquello que podamos llegar a escuchar del Evangelio o leerlo. Y para mí eso es fantástico, fantástico. Es una experiencia que solo viviendo se puede explicar lo que se siente. Es una alegría muy grande, muy grande. O convite aos jovens para uma missão é mais uma experiência vivida com a palavra de Deus dentro da Fazenda da Esperança. Começamos a entender que Deus nos estava chamando a fazer com que os jovens que já passaram pela fazenda tivessem a chance de poder continuar essa vida da fazenda através de uma missão. E fizeram uma experiência maravilhosa, como esta que você, nessas imagens, está vendo também acontecer na missão de abertura da Fazenda da Esperança da Argentina. Desde do meu início da minha recuperação na fazenda, e depois essa vontade foi aumentando, de chegar ao final do ano, você saber que a sua missão, pelo menos meu objetivo,
estava cumprido, né, de terminar o ano da recuperação, de estar sóbrio, né, e ter uma vontade muito grande de ter realmente esse retorno à vida. E foi o que me motivou essa missão, né? Nunca tive a oportunidade assim de participar de uma missão, e fazer essa experiência de missão para mim era algo novo, né? Algo que você descobre mais assim, o novo da fazenda, aquilo que está nascendo, aquilo que está brotando, transformar o velho em novo assim na prática em si. Para mim faltava isso nas experiências da fazenda. Uma missão é uma coisa que é muito bom para a experiência de uma pessoa. O ciclo na fazenda de uma pessoa, acho que com a missão se fecha muito bem, né? Então eu vim para ajudar. A minha motivação é realizar um sonho que eu sempre tive de participar de uma missão. No entanto, esse desejo foi concluído agora. Por que você tinha essa vontade? Porque a fazenda me trouxe a vida de volta, me trouxe o retorno à vida, e com isso eu não podia deixar de retribuir para ela. A missão para mim foi muito importante para minha vida, não? Para meu futuro também, não? Para decidir o que eu hago. E bueno, agora estou aqui, não? Aprendo a viver bem, não? De outra forma. E eu sei que também falta muito para aprender, não? Mas graças a Deus estou aqui, não? E estou sem droga e cerca de minha família, porque dentro de todo eu vejo agora, esta é minha família, não? E bueno, ir para adelante. E a ver que Deus nos tem no futuro, não? Que a gente não veio aqui por fazer turismo, por passear, a gente veio para fazer a nossa parte, que nem o Ari disse. Nós temos que deixar de uma maneira ou outra a nossa marca, né? É uma oportunidade de fazer alguma coisa para a fazenda, porque o que a fazenda está fazendo, assim, se deslocando tão longe para abrir uma fazenda como aqui, é um desafio, né? A gente está muito apegado à fazenda e vê o interesse que tem pessoas assim que se dedicam direto a esse tipo de coisa, né? Eu acho que quem pode fazer alguma coisa tem que abrir o coração e fazer, né? Porque o que nós vamos levar amanhã depois é que nem diz o Frei, é só o amor, o resto, os bens ficam, isso aí não interessa muita coisa, mas o amor tu leva, né? Eu não participei da pré-missão, que foi mais dura que a própria missão, porque tinha menos condições ainda, mas nós chegamos há 20 dias atrás, exatamente, e também tinha algumas dificuldades, né? Mas é através delas que a gente também foi crescendo, tolerando, aprendendo, né? A não perder a alegria do Evangelho mesmo no meio das dificuldades, né? Você ficou o mês inteiro. Agora? Já vai para 2 meses, né? E vai ficar até quando? Já falaram para mim que um falou 1 ano, agora o Frei falou 5 anos. Até quando Deus quiser. Isso é quando a gente está sentindo bem no coração, a gente fica até a gente aceitando e ajudando, né? Está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso, está sendo uma experiência forte para nós, né? Pessoalmente para mim, que é a primeira vez que tenho uma experiência tão boa assim, né? Até por ser em outro país, né? Outras culturas, outra língua. Nos llevó a ya tomar una decisión completa de vivir adentro de la fazenda de Argentina. Si algún día tenemos que salir de la fazenda de Argentina, tenemos el corazón abierto para ir a donde Dios nos lleve, ¿no? Porque la verdad que la voluntad no es nuestra, sino la voluntad de Él. Y al tomar esta decisión nosotros ya no hemos entregado como persona, no hemos entregado como familia y nos hemos entregado como matrimonio, ¿no? Y esto nos ayudó mucho a descubrir lo que es la familia, la importancia de la familia. Chegando aqui, percebendo um número muito grande de pessoas que vêm visitar essa fazenda e sonhando com algo de reconstrução, para nós isso foi o mais importante, né? Depois, claro, vem a coisa prática, precisa colocar a mão na massa, precisa começar a reconstruir, precisa começar a fazer a limpeza. Por incrível que pareça, que é um lugar de muitas flores, muita coisa bonita, mas também de muitos espinhos. Tínhamos que iniciar por alguma coisa. Primeiro, tentamos arrumar o nosso ninho, o local onde nós, 15, precisávamos morar. Então, primeiro preparamos essa casa, uma pequena cozinha e um pequeno dormitório. Logo começamos a pensar, imaginar nos
primeiros que chegavam, que vão chegar. Então construímos essa outra casa que está quase pronta, portanto já fazem quase um mês que estamos aqui, é claro, cheios de alegria, um pouco também ansiosos para a inauguração que vai acontecer no dia de amanhã, mas sentimos uma receptividade muito grande do povo, não só de Dianfunes, mas como da Argentina toda. Para ter este envolvimento de todos na abertura de uma nova fazenda, os missionários fazem um trabalho nas paróquias, comunidades e nos meios de comunicações da cidade e região, contando experiências e motivando a população para este trabalho de recuperação de vidas, como nos contou o Celso. A gente vive o Evangelho, não dá tempo para guardar dinheiro, né? Então é o momento, né? É como se ausentar 30 dias, sabendo que você tem crianças, tem pessoas que você é responsável para alimentar e tal, né? E saber como ver a providência de Deus nessas horas, né? Eu vim para cá com saldo negativo, né? E foi uma experiência incrível, porque eu até disse, eu não vou ir porque não tenho condições. Eu estou cooperando muito com uma pessoa que está sofrendo muitas dificuldades e isso está me exigindo muito para cooperar com ele, mas mesmo assim deu para vir. Agora eu tive informações que está com saldo positivo, né? Às vezes tu se ausenta e Deus dá a graça lá, né? Então eu disse, tudo bem, Deus cuida lá porque eu vou. Que eu estou aqui vai fazer 4 meses já que eu estou aqui. Já é quase um argentino, né? Quase, estou tentando, né? E foi por muita cidade, Jesus Maria, fui na terra do Ricardo, foi um monte de lugares. Córdoba, então, fim de ano e Natal e primeiro do ano foi direto para lá. Foram 5 ou 6 rádios, né? Foram 2 canais de televisão que fizeram a entrevista, foi muito bonito, todos, né? Falaram um pouco, o Wildo fez a apresentação. E foi muito importante, né? Porque o que importa não é a autopromoção da pessoa em si, e sim a divulgação da fazenda, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui porque vão ser salvas muitas vidas, como estão sendo salvas no Brasil, né? Que eles estavam ansiosos em receber a fazenda aqui também. E a gente ansioso em instalar assim, essa obra aqui também na Argentina, né? Então foi algo recíproco, né? A gente via o carinho, nós percebemos muito o carinho do pessoal e nos acolher aqui na Argentina. Fomos muito bem acolhidos, nós fizemos algumas divulgações aqui em Dianfunes, fomos a Arioja, né? E a receptividade do pessoal foi maravilhosa. Eles estavam muito, deu para perceber assim, que foi muito esperada essa fazenda aqui na Argentina. Lo importante es que la persona mantenga ese amor, ¿no? Haga crecer ese amor dentro de esta fazenda, de esta misión. Pedir que Jesús y Dios estén presentes entre medio de cada uno, ¿no? Y poder llevar adelante toda esta estructura, que de a poquito yo creo que va a quedar muy, muy lindo, muy bonito, ¿no? Eu acredito que o que eu estou fazendo aqui, pelas pessoas que vão vir, né? Acho que daqui a 1 ano ou 2 anos, as pessoas que estão aqui vão fazer também por outras, né? Então, isso me faz muito feliz, né? Sem dúvida, para mim foi uma grande alegria, primeiro, saber, ver a preocupação do que ia acontecer aqui. E hoje todos se engajando para que isso aconteça, para que isso funcione, para que isso dê certo. E pessoas que antes até, num certo modo, não entendendo bem, criticavam, hoje estão engajados. Portanto, as pessoas, o povo daqui que mais me deixou feliz, que mais me emocionou. A presença da Fazenda da Esperança, principalmente no seu início, traz muitas expectativas para toda a comunidade por ser algo novo, uma nova esperança de vida a muitas pessoas. Desde a primeira vez que chegamos, já muitos nos procuraram
para ver como se faz, para se internar. Muitos procuraram já para entender um pouco como funciona essa recuperação. Já recebemos várias cartas e, como acontece em todas as fazendas, sempre tem aqueles que querem chegar logo, querem se recuperar logo, querem fazer parte logo dessa família. Já 2 chegaram, estão conosco, engajados, ajudando na construção e também já começando essa recuperação. Nós tínhamos um propósito de só acolhê-los no dia 26, mas para nós era Jesus que estava batendo na porta e, portanto, logo o acolhemos e arriscamos um pouquinho em dar a eles essa possibilidade de ter logo essa vida. Eles, chegando aqui, perceberam logo o quanto é diferente de um outro centro de recuperação, né? Um dos momentos mais felizes para mim foi ver a chegada dos 2 primeiros, né, do Leandro e do Julio. Para mim foi eu não tenho explicação, né, para isso. Eu sei que eu fiquei muito feliz. A cada dia que passa aqui dentro, eu estou aprendendo mais, né? Com as pessoas que chegam, com os novatos que já chegaram, de poder saber que você está fazendo um trabalho para pessoas que precisam da sua ajuda nesse momento. Pelas imagens que você viu, deu para perceber que o grande presente que nós recebemos, de praticamente uma cidadezinha toda a ser reconstruída, necessita, sem dúvida, de missionários não só que vão lá para arregaçar as mangas e ajudar na construção dessas casas, mas também de missionários que estão agora, por exemplo, como você, assistindo esse programa e tem a possibilidade de, junto conosco, entrar nessa aventura de poder concretamente ajudar financeiramente, economicamente, para poder a gente fazer jus à construção dessas casas que nós temos que fazer para acolher já os jovens que já estão chegando. Recebemos um e-mail agora recente dos jovens lá que estão já acolhendo os primeiros, já são 16 e eles querem rápido reconstruir, reformar aquelas casas para poder então atender aos pedidos que estão chegando, mas isso sem dúvida depende de você que com certeza com o coração agora generoso e aberto quer e pode colaborar para que a gente possa fazer realmente essas reformas, né? Entre em contato conosco e assim a gente pode avançar para dar essa alegria para essa juventude que precisa da nossa e da sua ajuda. Para mim é uma honra estar fazendo parte dessa missão. Você não sabe como eu estou feliz, né, de estar fazendo parte. E justamente isso, eu estou pensando na volta para casa porque eu penso em uma coisa muito importante, em poder trazer mais pessoas para dentro da fazenda. Porque se eu estiver lá fora, eu também posso fazer isso. Que eu quero ficar vai ser até o fim do ano aqui. Mas só que de repente eu vou ficar mais uns 3, 4 anos por causa tá muito boa aqui ficar agora. A fazenda tá ficando linda agora não posso deixar agora fazer. Você quer vê-la ficar bonita. Mais bonita que tá, tem que ficar mais bonita que tá. Viver o amor entre nós. Esta foi a palavra de vida que os missionários escolheram no início da missão. Colocando-a em prática, surgiram os frutos destas sementes lançadas. Construíram a capela, reformaram as primeiras casas, limparam toda a sujeira do local e já estão recebendo os primeiros jovens internos para recuperação. Junto com eles, ficaram missionários e recuperandos da fazenda que ajudarão nesta segunda fase de construção. Seja um voluntário da esperança e junte-se a nós nesta empreitada de salvar vidas. A inauguração desta primeira etapa nós mostraremos em nosso próximo programa. Esperamos você na próxima semana. Tchau. Yo estoy participando de una historia que se escribe con la letra de Dios, ¿sí? Que es eterna. Celso, de Guaporé, caminhando com a Fazenda Esperança de Casca desde 1995, portanto, agora 2025, 30 anos. Então, a minha experiência com a fazenda, na primeira, na Argentina, de Anfunes, foi com um grupo de mais ou menos uns 14 jovens que partimos aí de Casca e tínhamos que parar no caminho ali na fronteira com Uruguaiana e o Hildo já me dizia, precisamos de providências. E eu me lembrei de um amigo, né, que já nos providenciou aonde nos alojar, dormir, descansar em Uruguaiana. Então Deus já apresentou ali já os cuidados, né? Lembro que quando paramos logo dentro da Argentina, num restaurante, havia um clima de alegria, de cooperação e tal, e
um casal que estava presente ali nos observava atentamente e no final até ele veio nos procurar saber quem éramos. E o que chamou a atenção deles foi o relacionamento, o amor, né? E isso me impactou também porque parece que o evangelho continua vivo, né? E que bom. Vede como se amam. Atraiu. Tem um período ali na viagem que tem umas retas, muita reta, né? Plano, né? E eu acho que o Hildo pisou um pouco mais. Em uma certa altura, nós somos barrados pelos policiais de trânsito, né? E indagados de tantas perguntas e tal, né? Ele não conseguia entender, jovens sorridentes e tal, quem éramos, onde íamos, e foi, né? Depois de muitas perguntas, fomos liberados. Eu me lembro que alguém citou Chiara Lubich, dizendo que nesses momentos não deveríamos ter muitas palavras, que deveríamos ser reconhecidos como os cristãos, pelo semblante, pela maneira de ser. Eu gravei, me tocou essa palavra de alguém ter dito isso, né? Então, na Argentina, chegando lá, em Anfunes, fomos recepcionados por Dom Aurélio e foi uma festa, né? Alguns outros jovens já estavam lá, nós fomos no mês de fevereiro. E eu lembro uma experiência com Dom Aurélio foi que havia muitas pombas lá, muita caça, né? Até uma das ideias na época era para que lá se surgisse um hotel de caça, né? E eu localizei um bulldog e tal, né? A espingardinha de pressão e acabei matando algumas pombas e convidamos eles para fazer uma massa ao molho de pomba, né? Ele se sentiu muito amado, muito acolhido entre nós. A missão já estava para a reta final, em breve já viria ali a inauguração, e é normal aquela agitação às vezes dos afazeres, né? E eu lembro que Frei Hans estava sentado debaixo de uma árvore rezando o terço, e as pessoas passavam, cumprimentavam, até paravam, perguntavam, falavam com o Frei, né? E a paz, a calma do Frei era contagiante, né? Porque às vezes nós um pouco preocupados, agitados, e ele aquela calmaria toda, né? E me faz lembrar, porque logo em seguida ficamos sabendo que tinha o abade ali da Cartucho, há pouco tempo tinha sido inaugurado ali em Anfunes uma Cartucho, né? E ele estava presente, então são conhecidos como homens de oração, homens contemplativos, né? De São Bruno. E eu disse, poxa, então dá para ser contemplativo também no meio das agitações, né? E o Frei estava ali muito bem, tranquilo, foi uma benção, né? Eu acredito que, diante de tudo que se tinha, de muitas casas de pedra para serem reformadas, eu lembro que de uma casa que já tinha o acolhimento e a inauguração da capela, né? E nessa capela realmente ficou muito forte a presença de Deus, ali celebrado pelo Frei, de que aquilo lá era a mão de Deus realmente, né? Porque houve uma possibilidade anterior de que ia se abrir uma fazenda em La Rioja, né? E não ali, mas ali se confirmou que realmente estávamos fazendo a vontade de Deus. Paralelo à abertura da minha livraria, o pároco me pediu para fazer no presídio aqui de Guaporé o que eu fazia lá na fazenda. Eu me perguntei, meu Deus, viver a palavra, fazer o que lá no presídio, né? Mas aí ele disse, não, eu vou contigo. E, né? Bom, se o senhor vem comigo, beleza. Mas ele veio um mês comigo. E não veio mais. E eu fiquei sozinho lá também durante 5 anos, semanalmente, levando a palavra.
Eu lembrei que o Nelson veio a Passo Fundo e o GEV nasceu no ano 2000, pois nessa época eu também já fazia GEV e nem sabia que era GEV. A coisa estava no mundo, aí no Brasil inteiro, né? Já estava dando esses sinaizinhos aí. E nasceu, né, em Passo Fundo, então, mas eu estava aqui no presídio. Esse GEV, ele funcionou até antes da pandemia. Atualmente, porque 5 anos depois surgiu o Conselho da Comunidade de Execução Penal. Aí meu doutor Ruto, na época, o juiz me convidou para participar, e eu vi que também, através do Conselho, era uma forma de ajudar de uma maneira mais ampla, né? De chegar lá dentro o trabalho, o nosso tripé, a espiritualidade e a educação. E hoje, realmente, dá para dizer que muitos frutos surgiram lá nesses 20 e poucos anos. Hoje temos empresas lá dentro trabalhando, não mais com a minha presença de GEV, mas eu atuo hoje como presidente do Conselho da Comunidade lá. Então a gente está sempre lá e, de alguma maneira, o carisma da esperança está lá também, né? Eu, naquela época, quando abri a livraria, o trabalho do presídio e tal, eu também estava numa função Regional Sul GEV, e foi um período, início bastante difícil, né? Da participação do ex, não existia uma rede social de WhatsApp, e eu me lembro que com muita dor eu ia em todos os encontros fielmente para as pedrinhas, chegando lá e tal, mas mantendo aquela chama acesa de uma forma assim bastante só, né? E graças a Deus hoje dá para ver o quanto o GEV explodiu, e inclusive depois nasceu aqui em Guaporé também, né, aqui na paróquia. Hoje temos GEVs aqui na paróquia. Então acho que aquele período árduo lá de trás, hoje a gente está vendo que tem muitos frutos. 10 anos depois de eu estar com a livraria no centro, eu fui percebendo que muitos vinham até mim ali na livraria, porque era em frente à praça, no centro. Guaporé é uma cidade pequena, tem 25 mil habitantes, né? Eu conseguia acolher, eu tinha uma casinha nos fundos aí de 6x6, e eu fui vendo a necessidade de, não, por que não então construir uma livraria, uma casa de acolhimento? E nasceu aí, Casa do Peregrino, junto com a livraria. Até hoje, eu acolho aqui 1, 2, levo para a fazenda, ou até mesmo outras comunidades, ou como a gente resolve algumas coisas por aqui também. Então, acho que Deus também abençoou dessa forma, né? E eu lembro de uma palavra de São Pedro, que diz assim, o fruto vem pela perseverança. Eu acho que nós como família, como Carisma da Esperança, temos 1000 maneiras de atuar na sociedade, não só lá dentro da fazenda, e gerando vida, né? Vida em abundância como Deus realmente prometeu.